Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro, segunda semana do tempo de Advento, tempo de espera e de esperança para a chegada do menino Deus. E hoje também nós celebramos a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Santo Ambrósio, que foi prefeito de Milão e depois foi aclamado bispo pelo povo. É um dos 4 grandes doutores do Ocidente. Santo Ambrósio é considerado o pai da liturgia ambrosiana. E hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo do 17 ao 26. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levara a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo a Jesus. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-se dos pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, dizia: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, este Evangelho, ele vem nos mostrar aqueles que realmente crêem e aqueles que não crêem. Aqueles que querem andar no caminho da luz e aqueles que estão diante da luz e preferem viver nas trevas. Esse Evangelho apresenta alguns personagens: Jesus, o paralítico, os fariseus e mestres da lei e a grande multidão que acercava a Jesus, querendo ouvir os seus ensinamentos, enquanto que os fariseus e mestres da lei estavam ali para tentar apanhar Jesus em alguma contradição e acusá-lo. E aquele paralítico, ele conhecia, sabia das curas
que Jesus realizava. E ele tinha certeza, se ele se encontrasse com Jesus, ele seria curado da sua enfermidade. Mas ele não tinha como chegar até Jesus, pois ele não conseguia andar, e diante daquela multidão seria impossível. Alguns homens tiveram a ideia de subir no telhado e descer o seu leito aonde estava Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz: teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é esse que está blasfemando? Somente Deus tem o poder de perdoar os pecados. E Jesus, vendo a maldade em seus corações, ele não só perdoa o paralítico, mas como para desmascarar eles das suas incredulidade, Jesus diz: levanta, pega a tua cama e vai para casa. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus não só tem o poder de perdoar os pecados, como ele também deu esse poder aos nossos sacerdotes. Quando nós vamos aos nossos sacerdotes, confessamos os nossos pecados, e o sacerdote diz: eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome da Trindade Santa. E Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Meu querido irmão e minha querida irmã, ainda nos dias de hoje, quantas pessoas que pensam como aqueles fariseus e escribas daquela época, que ele não vê Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Tem pessoas, inclusive algumas que até saíram da nossa igreja pela sua falta de fé, que olham a Eucaristia e vê como um pedaço de pão comum, como um pedaço de matéria, enquanto que nós, católicos, pela nossa fé, pela nossa vivência de fé, quando o sacerdote eleva a Eucaristia, nós olhamos e ali enxergamos o rosto de Jesus, porque a nossa fé faz-nos acreditar que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. É Ele que nos cura e nos perdoa, como Jesus não só curou a enfermidade espiritual daquele paralítico, como também a enfermidade física. E é Jesus que ele cura a cada um de nós. Basta que tenhamos fé que Jesus tem esse poder. Mas esse evangelho, ele vem, se nós olharmos o contexto desse evangelho, nos chama a atenção para algo que muitas vezes também está dentro de nós e depende de cada um de nós. Veja que aquele paralítico, ele não tinha como chegar até Jesus. Ele precisou de ajuda de alguém, daquelas pessoas que subiram no telhado e desceram a cama dele até Jesus. E nós que estamos nas nossas comunidades, na nossa igreja, exercemos alguma pastoral, algum ministério, nós também tivemos a ajuda de alguém. Em primeiro lugar, o chamado do Senhor para assumir um ministério, uma pastoral dentro da nossa igreja. Mas também alguns de nós tivemos a ajuda de algumas pessoas dentro da comunidade, seja através de um chamado, de um convite para assumir uma pastoral, ou através de um testemunho de suas obras. Nós também tivemos essa ajuda. E esse evangelho ele vem nos mostrar a cada um de nós também que muitas pessoas precisam da nossa ajuda,
para chegar até Jesus, para que nós possamos mostrar para aqueles que ainda não conhecem Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus, Ele mesmo disse: quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenha uma ótima e abençoada segunda-feira. E lembrando que amanhã, dia 8, nós celebramos o dia de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Que vocês possam ter um bom feriado e uma abençoada semana pela frente. E que Santo Ambrósio rogais por nós. Amém.